E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Olha só, eu quero falar hoje com vocês sobre uma questão que é muito recorrente, principalmente dentro do mundo corporativo, dentro das empresas, sejam elas grandes ou sejam elas pequenas, muitos funcionários ou sejam de poucos funcionários, ou apenas aquela contratação única. O que acontece dentro das empresas? As empresas costumam reproduzir, ou as pessoas costumam reproduzir dentro de suas empresas, dentro dos seus locais de trabalho, aquilo que elas são no seu dia a dia. E aí, quando elas têm uma interpretação errada do ambiente, das coisas que acontecem ao seu redor, os resultados podem ser, de certo modo, desastrosos. Muitas vezes, esses resultados ruins, eles refletem não só na pessoa em si, mas também em toda a empresa, em toda a corporação. Quando o sujeito chega logo no início para trabalhar, que ele consegue um emprego, consegue uma vaga, ele vê aquilo ali, principalmente quando aquilo é ofertado para ele se sente grato, ele tem um momento ali de gratidão, onde ele olha para aquela situação com uma certa gratidão. E os benefícios que são auferidos a ele ali, que são dados a ele ali dentro do ambiente de trabalho, ele considera assim, pô, que legal, cara, é muito bom isso e tal. E ele sente uma gratidão. Posteriormente a isso, ele já tem, quando esses benefícios eles são ofertados novamente, eles são entregues novamente, existe ali uma questão da antecipação. O sujeito fica ali dentro daquela antecipação e tal, aquilo já foi dado para ele. Quando de um terceiro momento, ele agora já fica na expectativa, tá? Ele já fica na expectativa daquele negócio ali, daquele acontecimento e tal. E quando isso acontece assim, eu já esperava que isso realmente viesse a acontecer. Só que é o seguinte, a partir desse terceiro momento, a partir desse momento de expectativa e que é recebido, ele já começa a considerar aquele benefício, aquelas coisas, às vezes até algo a mais, talvez uma forma de diálogo diferente, talvez uma relação diferente de amizade do gestor, do líder e tal, ele já começa a ver aquilo como um mérito. Eu mereço isso. Isso, a empresa tem que dar isso para mim. O lugar tem que ofertar isso para mim. Eu sou digno disso. Ela já começa a ver isso como mérito. E a partir desse momento, entra dentro de um ciclo que acontece dentro das relações diárias entre as pessoas, entre alguns e outros, entre uns e outros, que já chega aí a dependência emocional. Aquele sujeito, ele já depende emocionalmente daquilo que a empresa faz. Dentro da psicologia, nós temos uma coisa que nós chamamos de comportamento intermitente. O que é esse comportamento intermitente? O comportamento intermitente, isso acontece muito dentro das relações amorosas, principalmente nas relações onde há uma relação tóxica. Aquele sujeito que é um sujeito que desafia as leis, desafia a moral, desafia os bons costumes, digamos assim, e usa de certas agressividades, de certas ações agressivas, sejam físicas ou emocionais, dentro do relacionamento. Seja ele ou seja ela fazendo a prática. Então, o que ocorre como um comportamento intermitente? O sujeito vai lá e faz algo ruim. A pessoa vai lá e faz algo ruim. E posterior a isso faz algo bom. E aí vem, seja o homem, seja a mulher, e na hora de um diálogo, até mesmo em terapia isso acontece muito, o sujeito ou a mulher diz assim, não, mas ele é uma pessoa boa. Ou não, mas ela é uma pessoa boa. Ela, inclusive, ela faz amor comigo, ela tem uma relação sexual muito boa. Quando ela vai para a cama comigo, ela se entrega totalmente e tal. Não, ela faz isso, mas entendeu? Sempre tem um mais. Ou seja, entrou dentro de um comportamento intermitente que é o bate-a-sopra.
tá? A grosso modo seria o bate e assopra, o bate e assopra. Aqui dentro dessa relação que nós estamos falando, existe aqui no trabalho essa prática da dependência emocional. O sujeito agora ele depende emocionalmente ali do trabalho. Inclusive esse conceito de que aqui na empresa nós somos todo família, isso é balela, tá? Isso é balela, não existe essa coisa de empresa ser família. Isso é uma coisa totalmente fora de ordem. Isso é um negócio que foi criado para poder, de alguma forma, criar uma relação emocional e que essa relação emocional que surgiu a partir desses conceitos de que aqui na empresa nós somos família, essa relação emocional ela tem prejudicado muitíssimo dentro das corporações, dentro dos ambientes de trabalho. Então, empresa não é família, empresa é negócio, empresa é relacionamento comercial, empresa é um relacionamento de trabalho. Ali você pode criar relações, pode criar relacionamentos que sejam duradouros, mas empresa não é família, tá? Empresa não é família, empresa é negócio, empresa é relacionamento de negócio. E aí é o seguinte, esse problema dessas ligações emocionais, aí vai lá e cria dependência emocional. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que dentro dessa dependência emocional, alguns gestores, alguns líderes, alguns patrões não conseguem mais demitir o sujeito. E quando esse sujeito fica ali dentro agora achando que ele tem mérito e ele depende daquilo ali, ele vive naquilo como um dependente emocional, mas não numa relação de negócio, não numa relação de recebeu, entrega, numa relação de produtividade, numa relação onde tem que haver resultados, ou seja, eu estou aqui para receber. Eu não estou aqui para entregar o meu trabalho, eu não estou aqui para entregar resultados, eu estou aqui para receber, porque eu tenho mérito e eu fui alimentado assim. E aí o resultado disso, a empresa não prospera, nós não vemos resultados, nós não vemos uma evolução. E o problema disso tudo é que agora, para colocar esse sujeito fora, ele vai dar um problemão. Ele vai dar um problemão ficando e vai dar um problemão saindo. Certo? Ou seja, hoje em dia, dentro das nossas relações de trabalho, nós precisamos definir muito bem até que limite, até que ponto os negócios existem, as relações comerciais existem e a partir deste ponto, onde surgem as questões mais emocionais, onde surgem as questões de dependência emocional, deve ser evitado. Hoje em dia nós trabalhamos muito dentro das empresas a questão das hard skills e das soft skills, as capacidades técnicas e as capacidades comportamentais. Só que o problema é que quando nós vamos tratar de uma aplicação das relações comportamentais dentro das empresas, aqueles que não são tratados emocionalmente de forma adequada, essas pessoas tendem a criarem um vínculo, de alguma forma elas confundem aquelas relações que começaram a surgir dentro da empresa, aquela coisa da empatia, do cuidado, das relações de comportamentos ali, elas terminam se confundindo. E muitas vezes, sejam eles ou sejam elas, terminam trocando as bolas e achando que aquelas relações comportamentais ali é um convite para uma coisa mais íntima ou para uma coisa mais familiar. E aí surge o problema. Agora, por que esse comportamento de dependência emocional, ele se reflete dentro dos negócios, dentro das empresas, dentro das instituições, dentro das organizações? Porque as empresas são formadas por pessoas e muitas dessas pessoas que já vêm de fora para dentro das instituições e das organizações, elas trazem consigo problemas emocionais gravíssimos. Elas trazem consigo problemas emocionais terríveis. E daí a grande necessidade da empresa, do ambiente de trabalho, ter uma forma de visualização, de observação disso e ter
um olhar atento ao cuidado não somente da saúde física, de ver se o sujeito está com a perna cortada, se ele está com o braço arrancado, mas também está tratando da saúde emocional dos seus colaboradores. Porque uma vez que estes sejam tratados, é possível, de uma forma assim muito satisfatória, que os resultados sejam muito, mas muito maiores e sejam, vamos dizer assim, a contento daquilo que a empresa espera, daquilo que a empresa busca, daquilo que a corporação está desejando, de que a sua equipe, de que seus trabalhadores, os seus colaboradores forneçam e contribuam ali dentro. Então, assim, nós temos esses estágios aqui até chegar a esse ponto da dependência emocional, e aí quando nós chegamos aqui, no momento em que isso é tirado desse sujeito dependente emocional, ele começa a dar um problemão. Aí é onde surgem os grandes problemas trabalhistas, as grandes pelejas no mundo das justiças do trabalho e essa coisa toda. Então, a partir de então, vamos dar uma olhadinha melhor aí nas nossas tendências emocionais de buscar satisfações naquilo que não é direito nosso e simplesmente olhar o nosso trabalho, olhar o nosso ambiente laboral como um ambiente de negócios. Essa coisa de família, esquece isso. Isso não funciona.